Obrigado mais uma vez por vocês estarem com a gente nessas nossas conversas a respeito do orçamento pessoal. Hoje, então, vamos começar a ver de que maneira a pessoa pode fazer o controle dos seus gastos combinados com as suas receitas. Dentro daquelas porcentagens que a gente falou na semana anterior, mas hoje a gente já vai para um exemplo mais prático. A primeira coisa que vocês vão precisar fazer é listarem todas as suas despesas e todas as suas receitas de acordo com aquela classificação que a gente viu no encontro anterior. Ou seja, os gastos com moradia, os gastos com saúde, educação, transporte, os gastos diversos. Fica uma planilha mais extensa, mas de toda forma isso vai facilitar bem o controle que vocês vão precisar fazer. A gente fala que a gente controla alguma coisa quando você sabe a composição, por exemplo, das receitas, consegue ver exatamente aquilo que é a sua necessidade de gastar e consegue detectar imediatamente quaisquer desvios que eventualmente possam estar acontecendo. Exemplo, uma previsão de um cheque especial de pagar R$1.000 e ter que pagar 1.500, um cartão de crédito com a previsão de 1.200, de repente aparece uma necessidade de última hora e acaba gastando 1.800. Então, essa planilha inicial, vocês vão listar todos os gastos, principalmente em função daquela classificação que a gente falou a respeito. Eu vou dar agora um exemplo mais reduzido de como que vocês poderiam fazer esse controle, lançando ali algumas previsões de receita, algumas previsões de despesa. Nesse caso ali, eu não fiz aquela separação que vai acontecer dentro dos grandes grupos, ok? Então, estão só listadas algumas previsões e estou partindo da premissa que o mês assim encerrou e que a pessoa, então, vai fazer já o acompanhamento e já vai fazer o lançamento dos valores que efetivamente aconteceram. Vou dar um exemplo rapidinho aqui de como que essas despesas podem ser lançadas no dia a dia. Então, o aluguel no dia em que ele aconteceu, o condomínio também. Agora, algumas despesas elas acontecem mais a miúde. É o caso de restaurante, supermercado. Então, a planilha permite que se lance todas essas despesas e, no final do mês, simplesmente se faça o agrupamento delas. Como eu estou mostrando o exemplo ali do supermercado, que houve dois gastos, um de 250, outro de 80, e que totalizaram, nesse período ali, 330. Isso já pode estar fugindo da expectativa, então talvez segurar um pouco para não passar demais. Então, é possível que ao encerramento do mês a gente faça o agrupamento de todas essas despesas, item a item, lançando lá naquela classificação maior que eu mostrei na primeira planilha. No caso desse acompanhamento, a gente parte de um saldo inicial, tá? Qual que é a previsão de ter um saldo inicial dentro do mês, no início do mês, a gente lança todas as receitas, lança todas as despesas e vai puxar um saldo acumulado no final do mês, tanto previsto quanto realizado. Então, nesse exemplo aí, 5.000 de receita e 5.900 de despesa, o saldo negativo no mês foi de 910. Como já existia um saldo negativo, talvez no cartão de crédito, de R$2.000, acumulou-se, então, 2.910. Quando se constata qual que foi a realidade efetiva, a gente vai ver que fugiu mais um pouco. Em função de quê? Por exemplo, cheque especial e o cartão de crédito atingiram valores acima daquele que foi esperado. Então, com esse controle diário, praticamente, quando você pode fazer essa acumulação dos gastos dia a dia, é possível, no transcorrer do mês, inclusive, a pessoa conseguir saber exatamente o que está fugindo daquele controle que ela inicialmente previu. Pode ser feito esse controle semestral, trimestral. Por que existe a vantagem da gente pegar um período mais longo? É porque, na eventualidade de estar fugindo do controle, a necessidade de valores
para serem cobertos, ao invés da gente procurar cartão de crédito ou cheque especial, talvez, dentro daquilo que a gente já conversou anteriormente, um empréstimo bancário seja a solução. É muito mais fácil se negociar um empréstimo numa situação mais tranquila, com a previsão para frente, do que no desespero de estar em contas vencidas, cartão de cheque especial e tudo mais. Então, esses são os aspectos que a gente abordou aqui para efetuar esse controle. Não só das receitas, que às vezes podem fugir, né? Como também as despesas, onde normalmente as diferenças são maiores. Mais uma vez, obrigado por estarem comigo e até o próximo encontro.